Senhoras e senhores, bom dia. Daremos início agora à solenidade de posse no cargo de presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Solicitamos gentilmente a todos que fiquem de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Convidamos para compor a mesa de honra da Escola Superior de Guerra o excelentíssimo senhor ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro. A excelentíssima senhora ministra interina da Ciência, Tecnologia e Inovação, Emília Mariane Silva Ribeiro. O comandante da Escola Superior de Guerra, Tenente Brigadeiro do Ar, Rafael Rodrigues Filho.
o presidente nomeado do INPI, senhor Luiz Otávio Pimentel. Podem se sentar. Passaremos à leitura do decreto de nomeação. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Decreto de 27 de julho de 2015. A Presidenta da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 25 da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 5º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, resolve nomear Luiz Otávio Pimentel para exercer o cargo de presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI. Brasília, 27 de julho de 2015. 194º da Independência e 127º da República. Armando Monteiro, Dilma Rousseff. Neste momento, convidamos o ministro Armando Monteiro e o presidente nomeado do INPI, Luiz Otávio Pimentel, para assinatura do termo de posse. Com a palavra, o presidente do INPI, senhor Luiz Otávio Pimentel. Senhoras e senhores representantes dos servidores do INPI, núcleo de base do sindicato e associação dos funcionários do INPI. Senhores e senhoras, bom dia. Saudamos o excelentíssimo senhor doutor Armando Monteiro Neto, ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a quem agradeço pela confiança. Será um privilégio integrar a sua equipe no Ministério à frente do INPI. Excelentíssima senhora Emília Silva Ribeiro, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, ministra em exercício. Excelentíssimo senhor Tenente Brigadeiro do Ar, Rafael Rodrigues Filho, comandante da Escola Superior de Guerra, um instituto de altos estudos de política, estratégia e defesa do Ministério da Defesa. Um centro de natureza acadêmica. É o mais importante foro democrático e aberto de debates sobre a defesa nacional do Brasil, a quem agradecemos também o apoio para a realização desse ato e do encontro acadêmico de propriedade intelectual, inovação e desenvolvimento, Prospect CIT e encontro dos programas de pós-graduação em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação e o workshop de Tech Mining e Inovação. Também saudamos nosso ilustre vice-presidente do INPI, até o momento em exercício das funções de presidente, Dr. Ademir Tardelli. Também saudamos o procurador Mauro Maia, chefe da Procuradoria do INPI. Saúdo todas as autoridades aqui presentes, especialmente os ilustres secretários do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Dr. Gadelha, e o Dr. Marcos Vinícius, secretário de Inovação. Também uma saudação muito especial ao Dr. Jornada, presidente do IMETRO, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Também uma saudação especial ao senhor Davi Baroni Neto, presidente da Apex Brasil. Apex, Agência Brasileira de Exportação e Investimento. Senhor representante da Confederação Nacional da Indústria, também uma saudação, um carinho muito especial
Dr. Glauco José Corte, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria e também presidente do Conselho de Política Industrial e Desenvolvimento Tecnológico, vice-presidente do Conselho de Educação da CNI. Digníssimo também conselheiro da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, empresário e nosso líder máximo do setor empresarial do sul do Brasil. Também gostaria de fazer uma saudação muito especial, nosso parlamentar, excelentíssimo senhor deputado estadual Jean Loureiro, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, um jovem líder da política catarinense, grande defensor das causas do meio ambiente, um excelente parlamentar no nosso Estado. Também gostaria de fazer uma saudação especial ao senhor Natalino Ughione, superintendente do Instituto Evaldo Lodge de Santa Catarina, cabendo destacar que o IEL é uma organização do sistema de serviço da indústria que prepara as empresas brasileiras oferecendo soluções em gestão corporativa. Prepara as empresas brasileiras para um ambiente de alta competitividade e também educação empresarial. É importante destacar também, quando nós temos no auditório tantos representantes aqui também da academia, né, o papel que o IEL tem na implementação de soluções inovadoras e customizadas de acordo com a necessidade de cada empresa e cada cadeia de valor. Em Santa Catarina, por exemplo, as ações do IEL, sob a liderança do senhor Natalino, têm sido um exemplo de produtividade, de resultado positivo e de custos razoáveis, destacando a sua energia e inteligência e, especialmente, a capacidade de diálogo e de aproximação entre a indústria e a academia. Um motor de inovação na cooperação, na parceria, em pesquisa e desenvolvimento, facilitando o que é tão importante, que é a relação empresa-universidade e universidade-empresa. E que os melhores pesquisadores do nosso Estado e do Brasil tenham para resolver os mais complexos problemas concretos da indústria, o que vem apresentando como resultado a qualidade cada vez maior, nacional e internacional, dos nossos tecnólogos, laboratórios, programas e cursos. Em consequência, né, melhores produtos para o mercado e mais valor para a nossa economia. Também gostaria de fazer uma saudação especial aos senhores ex-presidentes do INPI, Luiz Otávio Beaclini, também o Paulo Afonso, o Birajara, Jorge Ávila, né, todos deram uma grande contribuição ao INPI. Também gostaria de fazer uma referência especial ao presidente da Firjan, que está conosco, Eduardo Vera, também agradecemos a sua presença nesse ato. Também gostaria de saudar os diretores do INPI, Breno Neves, Denise Gregory, o Júlio César Moreira, Leonardo de Paula Luz e o Vinícius Câmara. Também uma saudação especial à doutora Beatriz Amorim, nesse ato representando a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, organização com quem nós temos uma grande parceria. Uma saudação também à doutora Elizabeth Casnar Fequete, presidente, também os senhores diretores e conselheiros da BPI, Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, ao senhor Antônio Ferro Rich, também presidente, o Cassiano Teixeira, da Seccional Sul da ABAP, Associação Brasileira dos Agentes de Propriedade Industrial. Também gostaria de fazer uma saudação especial à doutora Cristina Quintela, presidente do Fortec, Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia. Também a Ludmila Gaspar, representando o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Também uma saudação especial ao representante da MEI, Movimento Empresarial pela Inovação, o senhor Elias, diretor de inovação da FINEP, nesse ato representando o presidente Luiz Fernandes, que não pôde nos acompanhar aqui até o final, representante também da Embraer. E também gostaria de fazer uma saudação também especial
aos representantes da Associação Internacional de Parques Tecnológicos e Áreas de Inovação para a América Latina, a Amprotec, Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadoras, também a representante da ANPEI, Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras. Também gostaria de fazer um registro especial, a presença aqui do desembargador André Fontes, do Tribunal Federal de Recursos aqui da região. Também o senhor Guilherme Lima, diretor da Ripple para a América Latina, doutora Flávia Murad, Maristela Basso, professora, colega da Universidade de São Paulo, ao nosso grande jurista, doutor Denis Barbosa, doutor João Marcelo Azafim, e também os nossos colegas César Flores e a doutora Vanessa Fonseca. E um carinho muito especial na referência à minha filha, Bárbara Pimentel, e ao meu irmão economista, Lauro Pimentel, que me acompanham hoje. Bom, saúdo e agradeço também o apoio dos colegas do nosso grupo de pesquisa em propriedade intelectual, transferência, tecnologia e inovação, da Universidade Federal de Santa Catarina, em conjunto com a Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento, com quem tenho dividido trabalhos em projetos e pesquisas e viagem aí por todos os continentes, estudando a inovação e a transferência de tecnologia, principalmente a propriedade industrial. Bom, senhores, quando falamos em inovação, falamos no resultado exitoso de um longo processo. Um processo não linear, nem sempre formal, que requer organização na alocação e gestão de recursos escassos. Requer, especialmente, muita competência na gestão dos recursos financeiros, sejam eles públicos ou privados, das companhias, que requer, em muita inteligência, na mobilização do capital intelectual, e na mobilização e na motivação também das pessoas e dos pesquisadores. Quando falamos da inovação, do processo de inovação, estamos frente a uma necessidade de solução tecnológica. Desafios como o de melhorar a nossa intervenção e utilização do meio ambiente, eliminar a contaminação, por exemplo, melhorar a sanidade e qualidade de alimentos, por exemplo, de melhorar a qualidade de processos industriais e de produtos, de racionalizar a produção, diminuir custos, por exemplo, até chegar no mercado e sair da prateleira ou do portfólio, até ser um produto inovador. Geralmente a ideia passa por um processo, às vezes um processo longo. Programas e projetos de pesquisa e desenvolvimento são negociados, contratos ou convênios são firmados, são mobilizados pesquisadores e outros prestadores de serviço, o estado da técnica e da arte são revisados, se faz pesquisa básica, aplicada, desenvolvimento experimental, e os resultados são protegidos por pacotes, ou por algum regime jurídico de propriedade intelectual, especialmente industrial. Resultados de P&D são transferidos, compartilhados. Resultados de P&D chegam ao chão de fábrica, são produzidos, embalados, armazenados, distribuídos e colocados à disposição dos consumidores, podendo ou não sair das prateleiras. Para sair das prateleiras, precisam da eleição dos consumidores e dos usuários. É nesse cenário do comércio, sentido amplo, da ideia ao mercado, é onde a propriedade intelectual, especialmente a propriedade industrial, e o INPI tem um papel importantíssimo. O INPI é um instituto, uma autarquia federal ligada ao Ministério do Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criado por lei de 1970. Cabendo recordar o que está previsto no artigo 2º. O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de tratados e acordos sobre propriedade industrial. É uma organização, uma instituição pública de registro, nos termos da Lei de Propriedade Industrial de 1996, cabendo recordar que o INPI concede títulos de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerando o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, mediante
concessão de patente de invenção e modelo de utilidade, concessão de registro de desenho industrial, concessão de registro de marca, também registro de indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuito integrado, tendo um papel importante na concorrência leal, ao qual se atribui também a missão de difundir e ampliar a cultura da propriedade industrial, da propriedade industrial para a inovação. Imprescindível quando falamos em valor, imprescindível quando falamos em concorrência leal entre empresas, num mercado que é marcado pela competição entre os agentes econômicos, por empresas de todos os segmentos, cidades, regiões, países, blocos econômicos, imprescindível um INPI que funcione bem, concedendo títulos em tempo razoável e disseminando, por exemplo, nosso grande acervo, que são os documentos de patentes, dados, informações e conhecimentos tecnológicos nele contidos. Mercado e comércio que são mundiais, globais, onde os negócios são realizados por agentes conectados ao redor do planeta, onde a qualidade, a visibilidade dos produtos e dos serviços para serem escolhidos e comprados por usuários e consumidores, requerem ciência, arte, sobretudo tecnologia. A propriedade industrial é imprescindível. Hoje falamos em indústria 4.0, robôs conectados pela internet. Propriedade industrial registrada, lembrando o ditado popular, quem não registra não é dono. Por quê? O resultado do processo de inovação é um ativo intangível, uma riqueza, que deve ser protegido por um instrumento que dê segurança jurídica ao investimento em pesquisa e desenvolvimento, que pode proporcionar ao seu titular uma posição vantajosa uma empresa em competição no mercado brasileiro, mas que está também em concorrência no mercado mundial, no mercado globalizado pela livre circulação de mercadorias, de serviços e de tecnologias. O INPI é parte da política industrial e de comércio exterior, que chamamos de política de inovação, cuja gestão pública está alinhada com a política de Estado e também com a nossa política de governo, do governo federal da presidenta Dilma e do ministro Armando Monteiro, com a política nacional de inovação alinhada com os anseios também da sociedade civil, entre outros, representada de um lado por esse grande movimento que é o movimento empresarial pela inovação, e de outro, pela ação das instituições de ciência e tecnologia mediadas pelo Fortec, Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia. Cabe recordar que o INPI, através dos seus trabalhadores, tem grande potencial para contribuir, vem contribuindo e vai contribuir ainda mais, dentro do seu espaço de atuação, para que a política nacional de inovação não tenha um gargalo ou uma barreira para a inserção do Brasil no mercado mundial de tecnologias, que o INPI não seja um gargalo e uma barreira para a inovação brasileira e mundial, pois a nossa Constituição Federal prescreve entre os direitos e garantias fundamentais que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade de direitos, entre eles a propriedade. Também por força dos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como, por exemplo, o Acordo Constitutivo da OMC, que tem princípios simples e fundamentais que configuram o sistema multilateral de comércio, da não discriminação. Dentro desse princípio, inclui o trato nacional. Também, outro princípio, a livre comércio, políticas previsíveis e promoção da concorrência leal. Cabe recordar que temos um desafio para ser vencido em conjunto, entre a administração central e todos os servidores do INPI, de escolher, com muita brevidade, o medicamento, ou um coquetel de medicamentos para uma enfermidade, de certa forma crônica, até agora crescente, que não só ataca, que, de certo modo, não só assola o INPI brasileiro, mas outros escritórios de propriedade industrial do mundo. Também outras instituições públicas, como o Judiciário, por exemplo, que é a doença do backlog. Senhor ministro, senhoras e senhores, estamos empenhados a trabalhar pelo Brasil, pelo desenvolvimento, pela sociedade que nos conforma e pelo bem da nossa economia e da inovação.
Contamos com o apoio do senhor ministro para atender o pleito também dos nossos servidores por melhores condições de trabalho e plano de carreira. Assim, tenho certeza que, com o apoio dos digníssimos servidores do INPI, junto com o Ministério, conseguiremos dar a contribuição que a sociedade espera do INPI. Muito obrigado por vossas presenças nesse ato e pelo apoio à nossa gestão. Passamos a palavra para o excelentíssimo senhor ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro. Bom dia a todos. Eu quero dizer da minha satisfação de poder estar hoje aqui participando desse ato que se reveste de um significado especial, porque evidentemente, o INPI, pela sua importância, pelo papel extraordinário que desempenha e que pode desempenhar no contexto da política industrial brasileira. O INPI precisava ter, agora, uma nova liderança que pudesse, ao lado da equipe, da valorosa equipe que dispõe do qualificado quadro que tem essa instituição, que é depositária de tantos conhecimentos ao longo da sua trajetória, precisava ter alguém que, nesse momento, pudesse liderar a instituição na perspectiva da superação dos desafios que se colocam diante de nós e que, evidentemente, não são pequenos. Então, eu queria fazer essa saudação a todos, cumprimentando o novo presidente do INPI, Luiz Otávio Pimentel, e quero saudar também os demais diretores do INPI, todo o corpo de servidores e colaboradores, representantes do Sindicato dos Funcionários do INPI. Quero saudar a nossa ministra interina, que nesse ato representa o nosso companheiro e amigo ministro Aldo Rebelo, que estava com o compromisso de uma viagem internacional e que, por isso mesmo, não pôde estar hoje conosco. Eu quero saudar a Emília Ribeiro, que é, nesse momento, ministra interina do MCTI, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Quero saudar especialmente o nosso tenente brigadeiro e anfitrião nesse evento, o tenente brigadeiro do ar, Rafael Rodrigues Filho, diretor da Escola Superior de Guerra, e quero, através dele, dar um testemunho do apreço que temos por essa instituição, que dá uma contribuição muito importante, inclusive ao debate dos temas de interesse do país. Portanto, receba os nossos cumprimentos. Quero fazer uma saudação aqui à presença do presidente Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, agradecendo a sua presença, ele que é também vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria. Quero saudar ainda o nosso companheiro Glauco José Corte, presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, e que preside o Conselho Nacional de Política Industrial da CNI. Quero cumprimentar também, de modo especial, o Pedro Onchovski, que é o coordenador do Movimento Empresarial pela Inovação, que tem sido realmente um marco importante nesse processo em que o setor privado precisa ter um maior protagonismo nessa agenda da inovação. Quero saudar o Marcelo Nemer, presidente da Associação Paulista de Propriedade Intelectual. Queria também saudar aqui o presidente do IMETRO, o professor João Jornada, que eu tenho certeza que será parceiro e vamos atuar em estreita articulação, o INPI e o nosso IMETRO, que cumpre também um papel muito importante na perspectiva da política industrial. Quero saudar o presidente da Apex, Davi Barioni, aqui presentes, e cumprimentar aqui várias ilustres presenças aqui nessa solenidade, que, de resto, foram contempladas na saudação ampla que o nosso presidente
Luiz Otávio Pimentel pôde nos trazer. Portanto, eu não vou me arriscar, Luiz, a poder cobrir de forma tão expressiva esse extraordinário universo aqui de uma audiência tão qualificada como essa. Eu havia trazido aqui um alentado pronunciamento e, de resto, com uma análise de dados. Eu vou me dispensar e vou poupá-los dessa fala que seria mais longa e quero ir direto a alguns pontos que eu considero importantes. O primeiro deles é destacar o reconhecimento que todos fazem ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, nosso INPI, e ao papel extraordinário que desempenha e que pode desempenhar. Eu considero que um dos desafios que temos hoje no Brasil é exatamente o de reconceituar a política industrial do Brasil. O Brasil, primeiro, precisa, e graças à compreensão da sociedade brasileira e dos governos, o Brasil prestigia o conceito de política industrial. Houve uma época em que algumas vozes diziam que não há espaço para política industrial, que o que se devia era apenas propiciar um ambiente equilibrado do ponto de vista macroeconômico e o resto deixar ao sabor dos agentes econômicos. Eu acho que um país que tem, como o Brasil, um ativo fantástico, que é a sua indústria, que foi produto da contribuição de várias gerações e que nos permitiu criar, talvez, a mais importante plataforma manufatureira da América Latina. Esse ativo extraordinariamente valioso, e, sobretudo, quando o Brasil se confronta com um cenário de acirramento da competição em escala global, e tendo o Brasil ainda problemas sérios relacionados a custos sistêmicos, ao chamado custo Brasil, que ainda nos impõe desvantagens do ponto de vista da nossa capacidade competitiva, é fundamental que o setor privado e o setor público promovam uma aliança pró-competitividade. Ou seja, a política industrial não é uma política que pactua com a ineficiência ou que quer proteger setores que não se expõem ou que não pretendem se expor, mas sim é uma aliança para promover a competitividade, levando em conta que há uma agenda, sobretudo uma agenda relacionada com a melhoria do ambiente de operação das empresas, com as questões que estão associadas à questão de logística, questões de infraestrutura, questão tributária, do custo de capital. Nós temos uma série de... Essa agenda desafiadora, densa, é evidente que ela, para avançar, é fundamental a participação do setor público. Portanto, nós temos que atuar, o setor público e o setor privado, para promover a competitividade da economia brasileira. O Brasil promoveu um esforço e 3 gerações de políticas foram adotadas nesses últimos 12 anos. Cada uma dessas versões da política industrial pôde, ao seu tempo, dar uma contribuição e eu creio que representaram avanços substantivos nessa agenda. Mas é evidente que nós estamos agora desafiados a fazer, por assim dizer, uma reconceituação da política industrial. Na última versão da política industrial, nos parece que houve uma certa confusão entre o que é o conceito de política anticíclica e de política industrial. A política teve muito centrada em processos de desoneração tributária que eram oferecidos ao sabor das pressões conjunturais e, por isso mesmo, perdemos de vista a necessidade de como estruturar um conjunto de ações para poder responder verdadeiramente aos desafios que estão colocados diante de nós. Me parece que agora o foco da política industrial deve estar voltado fundamentalmente para políticas de caráter mais horizontal. E, nessa perspectiva, eu creio que um ponto muito desafiador é o de elevarmos a produtividade da indústria brasileira. E aí precisamos atuar em várias frentes.
precisamos atuar dentro das empresas, e um programa de extensionismo industrial e tecnológico me parece fundamental. O tecido industrial brasileiro é extremamente heterogêneo. Há setores que estão na ponta em termos de atualização tecnológica e há setores que estão muito defasados, que têm um gap fantástico, e por isso precisamos de uma ação muito firme para, de alguma maneira, promover a produtividade. Isso tem várias dimensões, a questão da renovação do parque fabril, um maior foco nos programas voltados para capacitação e formação de mão de obra, uma questão que está muito associada já à dimensão de inovação, inovação no sentido lato, inovação de processos, inovação de produtos, e por isso mesmo o Brasil precisa criar um ambiente adequado para podermos promover a inovação, porque, evidentemente, ela é a chave dos ganhos de produtividade que esperamos obter nos próximos anos. E creio que um pilar muito importante desse ambiente é podermos contar na área de concessão e registro de propriedade um órgão que tenha, evidentemente, que possa responder de maneira adequada a essa demanda que é crescente que o Brasil tem, por várias razões, seja pela dimensão do mercado, pelo afluxo de investimentos, pela justa ambição que o Brasil tem de ter uma maior inserção internacional. Todas essas frentes colocam sempre a perspectiva de que o Brasil precisa ter um ambiente na área de propriedade intelectual mais amplamente, um ambiente que se conforme às exigências do cenário internacional. E aí, isso não se fará sem que o INPI possa receber do governo o apoio necessário. Eu quero logo reconhecer que o INPI tem convivido com problemas estruturais, em grande medida decorrentes da insuficiência dos seus quadros, que, ao mesmo tempo em que tem muita qualificação, nós temos um problema sério. Hoje, por exemplo, olhando o número de examinadores que o INPI tem, e quando analisamos a relação processo-número de examinadores, sabemos que aqui no Brasil essa relação alcança mais de 10 vezes o que nós teríamos como um padrão razoável de outros escritórios de patente no mundo. Portanto, há de se responder a essa necessidade, embora reconhecendo que temos no presente, agora conjunturalmente, limitações que são impostas por esse quadro de severo ajuste fiscal que o Brasil está enfrentando. Mas é evidente que o nosso compromisso, a nossa visão, vai além desse horizonte de curto prazo e, portanto, o compromisso que o Ministério, o MIDIC, tem que assumir é de uma agenda estruturante, uma agenda de médio e longo prazos que possa prover, que possa oferecer soluções adequadas para que o INPI eleve o seu desempenho operacional. Temos ainda o desafio, enquanto não podemos contar com a ampliação do número de examinadores e entendemos que essa é uma demanda muito necessária, temos um espaço que eu tenho certeza que o professor Luiz Otávio Pimentel tem claramente essa compreensão. Temos um espaço para atuar no sentido de rever processos, de fazer um melhor uso das tecnologias de informação, de modo a que possamos, na medida do possível, suprir essas deficiências que temos hoje. E uma outra linha irrecusável é a linha da cooperação internacional. É evidente que o Brasil não pode deixar de considerar que há experiências no mundo, e nós temos que estar atentos, para que haja, uma maior cooperação entre os escritórios de patente no mundo. E o Brasil pode se valer disso
sem, evidentemente, abdicar das suas prerrogativas e, evidentemente, daquilo que deve sempre corresponder ao interesse estratégico do país, que tem que ser resguardado em qualquer hipótese. Mas acho que não podemos deixar de considerar que há, sim, espaço para que possamos fazer mais na área de cooperação internacional, e o professor tem uma inserção já nessa comunidade internacional, dado o largo relacionamento que tem com as instituições, sejam elas aqui da América do Sul ou da América Latina, sejam outras instituições de outras regiões do mundo. Bom, eu gostaria de, ao final, dizer que o Brasil vive um momento que nós todos reconhecemos como um momento difícil. Estamos atravessando um processo em que, em certa medida, temos dificuldades no plano econômico e também na frente política, mas eu tenho dito sempre que o Brasil é um país em que os pessimistas estão sempre condenados a perder. A nossa trajetória tem sido sempre, ao longo do tempo, uma trajetória marcada, pontilhada por crises, por dificuldades, mas o Brasil tem revelado, ao longo do tempo, uma capacidade de superar adversidades episódicas e de seguir em frente o seu caminho, que é, sem dúvida nenhuma, um caminho que nos coloca sempre a perspectiva de uma sociedade dinâmica, de uma sociedade empreendedora, de uma sociedade que tem uma justa ambição de se elevar aí a padrões de convivência e, sobretudo, de conquistas no plano material, que o Brasil tem todas as condições de aspirar. Eu tenho dito que percebo, às vezes, no ambiente político, com muita preocupação, um quadro de muita intolerância no debate e um quadro que, às vezes, nos leva a uma situação em que as disputas políticas são levadas ao ponto de prejudicar o país. Nesse momento, nós temos que distinguir o que é o espaço da luta política legítima e do debate que, de resto, nós não queremos interditar, mas a disputa política não pode, ao final, ficar endereçando contas ao país e à sociedade brasileira. Nós podemos não gostar do governante de plantão, podemos não compartilhar as suas cores, mas os governos precisam governar. O maior custo que existe para uma sociedade é o custo da disfuncionalidade do sistema político. O sistema político precisa ser funcional para a sociedade. E, nesse momento, eu acho que o Brasil precisa fazer um entendimento, um pacto, do que eu chamaria uma agenda do bom senso, que nós não podemos desafiar. E, para isso, há já, felizmente, em curso, iniciativas que apontam e, sobretudo, chamam a atenção da sociedade brasileira para a necessidade de que possamos estabelecer uma visão minimamente convergente sobre esses objetivos. Quero até louvar algumas manifestações recentes de entidades da sociedade civil e do setor empresarial. Está aqui o presidente Eduardo Eugênio. A Firjan fez uma manifestação muito lúcida, muito equilibrada, lembrando que o Brasil precisa ter serenidade e equilíbrio para encaminharmos e superarmos essa fase de dificuldades. Então, eu quero dizer que, para isso, nós precisamos ter uma visão do que seria uma agenda positiva. E eu acho que, dentro dessa visão, e no âmbito do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, nós temos procurado gerar algumas iniciativas dentro dessa visão da agenda positiva. A questão do Plano Nacional de Exportações, a visão e a prioridade que temos indicado para a questão do reposicionamento da política comercial brasileira, de buscar maior abertura, maior integração à rede de acordos internacionais. O Brasil tem muito a ganhar nessa perspectiva e também o desafio que temos de fazer a política industrial do Brasil se mover, sobretudo,
considerando essa necessidade que já mencionei de reposicioná-la e reconceituá-la. Portanto, nessa agenda do MIDIC, que nós temos procurado fazer no que diz respeito à inovação, em estreita parceria com o MCTI, com o ministro Aldo, a quem eu gostaria também de tributar aqui publicamente um reconhecimento, porque acho que podemos e devemos cada vez mais fazer uma ação muito articulada, e, nessa perspectiva, poder entender que o INPI é algo fundamental nesse processo. E, para isso, eu tenho certeza que a nova liderança, que está agora representada pela presença do professor Luiz Otávio Pimentel, e sempre com a colaboração de todos os demais diretores, colaboradores e servidores do INPI, eu tenho certeza que vamos juntos conduzir o INPI a um tempo novo e, sobretudo, respondendo às demandas que a sociedade brasileira tem. Portanto, eu quero, ao final, expressar a minha satisfação de poder estar hoje aqui nessa circunstância, reafirmando a nossa disposição de apoiar todas as ações que possam e devem ser realizadas para fortalecer o nosso INPI. Muito obrigado a todos. Agradecemos a presença de todos. Os cumprimentos ao presidente empossado serão realizados no saguão ao lado deste auditório. Em seguida, retornaremos com a mesa redonda versando sobre o tema Estratégias de estímulo à inovação em saúde no Brasil e o relevante papel do sistema de patentes nesse contexto. Um bom dia a todos. Obrigada.